Bom, o que falta para a gente concluir, certo, o estudo desses pontos críticos seria uma análise gráfica, certo, para ver o que ocorre quando eu faço a derivada primeira, quando eu faço a derivada segunda, tá? Se vocês observarem aqui, eu tenho, certo, a mesma função, x na quarta menos 18x na segunda, mais 5, certo? E eu usei um aplicativo gráfico e fiz o gráfico. Obtive esta curva aqui, tá? Eu consigo observar, logicamente, que aqui existe um mínimo, aqui existe um máximo e aqui também um mínimo. E que aqui provavelmente um ponto de inflexão e aqui outro ponto de inflexão, tá? Para esse intervalo de função, certo? Bom, eu fiz agora o gráfico da derivada, certo? Da derivada primeira, tá? Sobre, certo? O gráfico da função. Este aqui é o gráfico, certo? Da derivada primeira. Observem o seguinte, a derivada primeira intercepta o eixo x em -3, em 0 e em 3. Se vocês, certo, a partir desses x, traçarem setas, certo, verticais, vocês vão em direção, certo? Vocês irão em direção à função -3 está apontando para mim que aqui realmente existe, certo? Tá? Um ponto crítico aqui. Então, -3 e este aqui formam aqui. Se eu observar o zero, tá? E eu também for em direção à função primeira, vou observar que eu também tenho um ponto aqui. Um ponto crítico aqui, né? Que é um ponto de máximo. Olha, repito para o -3 e também vou encontrar isso. Então, a derivada primeira, onde interceptar o x, e se vocês traçarem essas setas, essas certo, verticais, em direção à função primeira, vocês vão encontrar justamente os pontos críticos, tá? Que a gente fez todos os cálculos antes. Bom, no terceiro gráfico, certo? Eu sobrepus aos dois primeiros a derivada segunda, essa equação de segundo grau aqui, ó. Aqui está a função segunda. Se vocês observarem, ela também intercepta o eixo x em dois pontos. Este aqui, certo? E este aqui. Um deles, certo? É o menos raiz de 3, outro mais raiz de 3. Que vai dar aproximadamente, olha, dá um pouquinho mais que 1,6 aqui, 1,7 por ali, certo? 1,7 aqui também, né? Só que negativo. Se vocês pegarem e traçarem uma reta, certo? Uma reta, uma seta, buscando a função primeira, vocês também vão encontrar o ponto de inflexão. Então, onde, certo? Onde, certo? A derivada segunda, o gráfico da derivada segunda, tá? Intercepta o eixo x, estes x, certo? Formarão justamente os pontos, olha, os pontos de inflexão,